Olá, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre assimilacionismo, que é aquela ideia de que o índio não pode andar de Hilux, não pode ter um celular ou usar a internet, não pode usar um chinelo ou uma roupa da moda. É aquele pensamento de que o índio precisa deixar de ser índio para se tornar brasileiro, como se fosse impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Desde a época da colonização, o Estado brasileiro viu os povos indígenas a partir desse paradigma assimilacionista. Os chamados povos indígenas, povos ameríndios, povos originários ou povos autóctones eram considerados primitivos e precisavam evoluir. Isso significava deixar de ser índios. Como isso aconteceria? Como seria essa evolução? Eles deveriam abandonar seus costumes e sua religião e incorporar os hábitos dos civilizados europeus cristãos, ou seja, deveriam renunciar a todas as características que os diferenciava da sociedade brasileira. O Estatuto do Índio, promulgado em 1973, reconhecia os povos indígenas como relativamente incapazes e, por isso, deveriam ser protegidos por um órgão indigenista estatal até que eles estivessem totalmente integrados à sociedade. Essa integração fazia parte do projeto colonizador e sempre esteve ligado a questões políticas e religiosas. Com os colonizadores, vieram também os missionários com seu sermão reducionista que demonizou a nudez indígena, seus rituais e suas crenças. A violenta ocupação dos territórios indígenas e a depredação de seus recursos naturais, além do discurso criminoso de desconstrução das memórias indígenas com o pensamento reducionista, promoveu a subordinação dos conhecimentos indígenas, eliminou múltiplas formas de reprodução de conhecimento e afirmou o mito da superioridade do pensamento europeu. É importante destacar que os conceitos índio e indígena foram inventados pelos colonizadores europeus que, quando chegaram aqui, pensavam ter chegado nas Índias. O conceito de raça foi estabelecido como parâmetro para diferenciar a supremacia europeia sobre os povos ameríndios e os povos africanos. No entanto, o termo índio ou indígena inclui uma quantidade enorme de povos distintos que se identificam com algum grupo específico, e essas especificidades é que os diferenciam principalmente da sociedade brasileira. Os índios são grupos de pessoas que possuem um vínculo histórico ancestral com povos nativos originários do território brasileiro antes da colonização europeia. O modelo de discurso colonizador sempre foi a maneira como o Estado brasileiro se relacionou com as comunidades indígenas em suas políticas indigenistas até o século XX. O divisor de águas e a ruptura com este pensamento dominante foi a promulgação da Constituição de 1988, que estabelece a pluralidade étnica e estabelece uma nova relação entre o Estado e os povos indígenas. Pela primeira vez, o Estado reconhece aos povos indígenas o direito à diferença. O caput do artigo 231 da Constituição estabelece: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e dos direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Além disso, a Constituição permitiu aos índios e suas comunidades, assim como a qualquer pessoa física ou jurídica, ter legitimidade para ingressar em defesa de seus direitos e interesses. A luta dos povos originários contra o discurso opressor sempre foi grande em busca do reconhecimento às suas especificidades culturais e o direito à cidadania brasileira. No entanto, segundo o antropólogo indígena Gerson Baniwa, do povo Baniwa, houve também um entendimento de que aceitar os termos indígenas ou índio poderia ser interessante como instrumento para unir os povos indígenas e promover suas múltiplas culturas. Essa união tem ganhado força na resistência dos povos ameríndios, que querem mostrar para o mundo que o índio é um componente inseparável da identidade cultural que ressignificou o seu papel na sociedade brasileira.
Os povos indígenas, durante anos e anos, foram objeto de estudo para as várias áreas de pesquisa no Brasil. No entanto, o acesso aos ambientes acadêmicos era restrito aos não indígenas. A boa notícia é que nas últimas décadas essa realidade vem se transformando, o que fez emergir uma gama de mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, especialmente na antropologia. Somente na UNB, no momento, são 25 estudantes indígenas em antropologia, entre doutorado, mestrado e graduação. Jessen Baniwa mesmo foi o primeiro indígena a conquistar o título de doutor em antropologia, o que pode ser considerado uma vitória para todos os povos originários. Além disso, foi criada a ABIA, Associação Brasileira de Indígenas Antropólogos, um movimento de articulação no sentido de reconhecimento de suas tradições e de suas culturas através da fala de intelectuais, sem abrir mão do vínculo com suas raízes. Nós, do Grupo Loguna Pesquisas, achamos muito importante abrir espaço para o diálogo entre os povos indígenas e a academia, e buscamos promover esse diálogo, dando voz a todos os povos de todas as etnias. Esperamos que o nosso canal seja um meio de divulgar as lutas e conquistas desses povos e reproduzir todo o respeito e reconhecimento por suas histórias.